Olha, há uma preocupação no Brasil inteiro com essa resistência atual às vacinas e com especialidade aí as vacinas que são mais tradicionais, que compõem o calendário vacinal brasileiro do Programa Nacional de Imunização há muitos anos. E pessoas que no passado os pais levaram para os postos de saúde ou para as campanhas em geral para tomar uma série de vacinas, não estão repetindo o ato para com seus filhos. E é o caso da meningite, a vacina que protege contra essa doença, é uma vacina que tem tido uma dificuldade de alcançar os índices que são preconizados pelo Ministério da Saúde. E os surtos têm acontecido, e a gente precisa saber se esses surtos são aqueles de uma doença que é considerada endêmica e faz parte desse período de outono e inverno, ou se de fato eles estão a maior do que aquilo que é esperado anualmente pelos próprios organismos de saúde aqui no Brasil. Para a gente falar sobre a doença, quem está na linha e passa a conversar conosco é a doutora Ayana Madeiro. Ela é médica, neuropediatra, com residência médica em neurologia infantil pela Universidade de Pernambuco, a quem a gente agradece, viu, doutora, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre esse assunto tão importante. Doutora, não é uma doença qualquer, né, doutora? Parece-me que ela tem uma capacidade de trazer problemas muito grande, ou não? Isso é verdade. A meningite, principalmente a meningite bacteriana, é uma emergência médica devastadora, né? Capaz de causar importantes sequelas e um grande número de mortos, né? De pacientes infectados. A meningite, ela é uma inflamação das meninges, né? Das membranas que recobrem, que protegem o cérebro e a medula espinhal, e ela pode ser causada principalmente por infecções, né, e por diversos agentes, por vírus, bactérias, e os vírus são os agentes mais comuns, né, da meningite, mas principalmente as meningites causadas por bactérias, elas são as mais devastadoras, são capazes de causar lesões importantes, como eu falei, a questão da mortalidade e das sequelas. Agora, doutora Ayana, o diagnóstico é um diagnóstico fácil? As pessoas não podem confundir com outras doenças? Sendo uma doença que ainda está presente, parece-me que são protocolos muito revisitados pela comunidade médica, e isso, de uma certa forma, facilita na hora que entra em contato com o paciente? Os sintomas, eles não são específicos para a meningite. Realmente, outras doenças infecciosas podem ter sintomas que parecem, mas a população deve estar atenta para alguns sinais que podem indicar realmente a presença da meningite. Então, o paciente pode ter febre alta, dor de cabeça importante, dificuldade de movimentar o pescoço, dor no pescoço. Um teste que pode ser feito é pedir para aquela pessoa colocar o queixo no peito, e aí pode ter essa dificuldade. Incomodar com a luz, a gente chama de fotofobia, a presença de vômitos, vômitos em jato, né, que são aqueles vômitos que não tem um aviso prévio de náusea, são vômitos em jato, e muitas vezes a evolução ela é rápida, é muito rápida, o paciente piora o estado clínico rápido, pode ter outros sinais, né, como sonolência excessiva, mudança do comportamento, ter crises epiléticas. Então, na presença desses sinais, a família, né, deve levar essa pessoa, esse paciente, imediatamente para um serviço de saúde, para que ele seja atendido e seja feita uma avaliação médica. Os médicos são bem treinados para identificar esses sintomas, e diante da possibilidade da meningite,
Alguns exames eles devem ser feitos para confirmar o diagnóstico. Exames de sangue e o exame do líquor, que é um líquido que recobre essas meninges, né? Essas membranas que protegem o cérebro. E tem algumas alterações específicas que elas podem confirmar para a gente realmente o diagnóstico da meningite. Como também identificar qual foi o agente causador dessa doença, né? Doutora, essa é uma situação bastante tensa hoje, né? Vacinar, tem que vacinar. Nós temos apenas uma meningite, doutora, nós temos várias. As vacinas que nós temos alcançam essas meningites e elas são, de fato, o caráter preventivo para que a gente não desenvolva a doença? Isso, a prevenção, com certeza, ela é baseada nas vacinas, né? As vacinas elas têm um grande papel de prevenir essa doença tão grave. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele disponibiliza algumas dessas vacinas, as principais bactérias que podem causar meningite, elas são protegidas pelas vacinas que são disponibilizadas pelo SUS. O calendário vacinal, ele vai desde a infância, né, o início, os primeiros meses de vida, e tem algumas doses de reforço que devem ser aplicadas na adolescência, também na idade adulta. E é importante que todos estejam com o cartão vacinal atualizado, levar o cartão no posto de saúde para verificar se há necessidade de algum novo esquema ou de algum reforço, porque a prevenção, com certeza, é o melhor remédio, né? As vacinas, elas estão disponíveis em qualquer época do ano, não precisa esperar nenhuma campanha, elas estão disponíveis nos postos de saúde. Doutora, olha, a gente não preveniu e infelizmente estamos com um caso em casa de meningite. Qual é o procedimento que uma mãe e um pai que observa aquelas situações clínicas a que a senhora fez referência aqui e acredita ser uma meningite ou desconfia ser uma meningite, o que é que essa mãe e esse pai devem fazer? Deve imediatamente buscar o atendimento de saúde para que o filho seja avaliado por um médico. E no hospital, como eu disse, os exames, a criança vai ser avaliada, os exames vão ser colhidos, né? E se for realmente confirmada a meningite, existem alguns protocolos para profilaxia, ou seja, a prevenção da meningite nos compactantes próximos daquela criança, se realmente o caso for confirmado. Alguns esquemas de antibiótico, eles podem ser prescritos para essas pessoas que tiveram contato mais próximo, e bem como também o tratamento eficaz, né, para a criança, ele é composto também pelo uso de antibióticos, né, antibióticos específicos que devem ser feitos em nível hospitalar e que deve ser começado o tratamento o mais breve possível. Inclusive, muitas vezes até a gente já começa, diante da suspeita de meningite, a gente já inicia o tratamento diante da gravidade, que é tão grande, né? A gente já começa o tratamento, às vezes até antes da confirmação do diagnóstico. Na suspeita, o tratamento ele já deve ser instituído. Então, é uma emergência. Doutora, nós estamos falando sobre uma doença que atinge o aspecto neurológico das pessoas. E, por consequência, no passado, isso era quase que uma sentença fatal para as pessoas. Hoje, a medicina já propicia condições diferenciadas, os médicos têm mais ferramentas à disposição, aqueles que são acometidos têm menos possibilidades, por exemplo, só para que as pessoas tenham ideia de surdez, de cegueira, de perda de movimentos, esse tipo de coisa, doutora? Antes do advento das vacinas, a mortalidade da meningite bacteriana é de praticamente 100%. Os dados que nós temos. Hoje em dia, apesar do tratamento adequado, ainda a mortalidade ela pode ser muito alta, a depender de vários fatores, como
a idade da criança. Em crianças mais novas, a meningite costuma ser muito mais grave. De um estado, como eu disse, do estado vacinal, às vezes até um esquema vacinal incompleto, ele já pode causar alguma proteção, ainda que não completa, né? Mas já alguma proteção, então aquele caso pode ser um pouco mais leve. E, além disso, a incidência da meningite, principalmente da meningite meningocócica, que é a mais grave, ela teve uma redução drástica após o advento das vacinas. O paciente que tem a meningite, ele pode, além de tudo, ter sequelas importantes, como sequelas motoras, desenvolver epilepsia, né, doença que causa crises convulsivas, a presença de surdez, dificuldades de aprendizado. Então, são várias as sequelas possíveis. Agora, doutora, pergunta aqui da ouvinte, a meningite é uma doença apenas para crianças ou ela pode acontecer em adultos, em qualquer fase da vida? Não, a meningite é uma doença que acomete todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até idosos. Mas, como eu disse, na infância, ela costuma ser mais grave. Ela costuma ser mais grave, tem sequelas, né, doutora? É letal e as pessoas precisam compreender a necessidade da vacinação como um elemento preventivo. Uma vez instalada a doença, a gente pode deixar uma série de sequelas permanentes, não é isso, doutora? Isso. A vacinação é a chave para a prevenção. A prevenção de uma doença, né, muito letal, incapacitante e que é passível de prevenção. Então, evitar os casos. As vacinas são muito eficazes e estão disponíveis. Doutora, parece-me que um elemento crucial para que a gente tenha essa fragilidade é que parece que a gente observa muitas questões do ponto de vista da complexidade hospitalar, da complexidade das intervenções, e a gente deixou um pouco de lado aquilo que no passado já foi de um peso muito grande, que são as coisas na atenção básica da saúde. As equipes de saúde da família, o contato dos agentes sanitários e os agentes de família que observavam as condições que eram propícias a doenças hídricas, a doenças sazonais, as doenças endêmicas, doutora. Isso. A meningite, a meningite bacteriana, sabe que nesta época do ano, né, no outono e no inverno, há um maior número de casos. Porém, essas bactérias, elas estão presentes durante todo o ano. O esquema vacinal, como eu disse, ele deve ser completo. Ele está disponível em qualquer época do ano, no SUS. E é importante que a população se conscientize. Além da vacinação, também existem outros meios de prevenção. A questão da higiene, lavar bastante as mãos, evitar contato com pessoas doentes, sejam elas com qualquer tipo de infecção, lavar as mãos, não colocar a mão suja nos olhos, evitar também aglomerações. Crianças pequenas com esquema vacinal ainda incompleto devem evitar também a exposição a ambientes fechados, com muitas pessoas. Tudo isso faz parte da prevenção juntamente com a instituição das vacinas. Muito bem, doutora. Esperar que as pessoas possam contribuir para vacinar, pessoas que passaram pela doença e sobreviveram, pode ter ficado com sequelas, algumas delas permanentes. A gente tem uma estrutura que é possível, já há um certo conhecimento, não é, doutora, do ponto de vista científico, para identificar, tratar e um pouco mais adiante pular essa muralha que é a meningite, uma doença que está hoje na mente das pessoas, porque os casos estão acontecendo, estamos nos aproximando aqui no Nordeste desse período mais chuvoso. Aliás, iniciamos esse período mais chuvoso. Isso é um convite, não é, doutora, para que as pessoas, de modo responsável, possam ser mais precavidos e, claro,
buscar a prevenção, que é a vacina, doutora. Isso, exatamente. A prevenção não só da sua própria saúde, como também da saúde das pessoas que estão ao seu redor, né? A meningite é uma doença infecciosa, né? Que ela tem essa capacidade de transmissão de pessoa a pessoa, então a prevenção, ela é de toda a sociedade. Se cada um fizer a sua parte, todos vão sair beneficiados, não é? Muito bem, doutora Ayana, eu quero antes de mais nada agradecer a sua participação, a colaboração aqui prestada. Um ótimo dia para a senhora, doutora. Obrigada, Elias. Um bom dia a todos nós. Olha, a doutora Ayana Madeiro é médica, neuropediatra, tem residência médica em neurologia infantil pela Universidade de Pernambuco, conversando conosco aqui sobre a meningite. A gente imaginar, né, gente? Nós estamos falando sobre uma doença que é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao longo do ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é comum no outono e inverno, e das virais, né? Nós temos as meningites virais no primavera-verão. Os homens são mais afetados, são aqueles que são mais acometidos. Mas lembrando, a inflamação das meninges, membranas que envolve o cérebro e a medula espinhal, diagnóstico aí que já fora falado pela doutora, os tratamentos, mas é importante destacar de que é uma doença extremamente perigosa. Quando não deixa sequelas, como cegueira, surdez, perda de alguns movimentos, ela pode levar a óbito, extremamente letal, mas tem prevenção. Prevenção é vacina. Nós estamos em um momento em que o estado de Alagoas está vacinando contra a gripe, está vacinando contra a própria Covid-19, mas as salas de vacinação estão aptas a recepcioná-los, a isso na atenção básica, os postos de saúde em todo o estado de Alagoas, para que você possa completar o seu esquema vacinal. E se por acaso ali tem ausência da vacina contra a meningite, aí a pneumocócica, a meningocócica, perdão, entre outras vacinas que você tem aí à sua disposição, tem que tomar a vacina, gente. Não há como a gente fugir dessa situação. É preciso que você procure meningocócica C, que é a conjugada, protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C, a pneumocócica 10, a pentavalente conjugada, a decavalente, aliás, conjugada, que protege contra as doenças invasivas, todas. Nós temos aí a pentavalente, que protege contra uma série de outros, o sorotipo B, como a meningite, a meningocócica C conjugada, protege contra a doença meningocócica causada pelo grupo C. Nós temos também aí a meningocócica ACWY conjugada, que protege contra essas doenças meningocócicas causadas pelos vírus A, C, W e Y, ou seja, tem prevenção. É uma síndrome que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Então, para alguns testes, existem medidas de prevenção primária, essas vacinas, quimioprofilaxia, vacinas que estão disponíveis para a prevenção das principais causas de meningite bacteriana. São essas vacinas que eu acabei de falar e que compõem o Programa Nacional de Imunização. Não deixe de imunizar seu filho.